Obrigado por lembrar, doutor. Podemos Bom, seguir. ok. E também, olhando essa questão legal aí, nós temos a Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei que foi sancionada de 4/10/2018, né, a Lei 3.722, que tem esse nome Lucas, porque Lucas Begali é um menininho de 10 anos, né, que ele saiu para uma escola, com a sua escola, com professores, para fazer um piquenique, né, num parquinho, e lá ele comeu um pão com salsicha e ele engasgou. E professores, pais, funcionários, ninguém que estava ali sabia fazer as manobras que nós aprendemos ontem, as manobras de desengasgo. E aí ele veio a óbito. Então, hoje existe essa lei, né, municipal que estabelece, né, que todos, até nacional, que todos, né, as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica, elas devem ter equipamentos de primeiros socorros, devem ter dar treinamento para todos os professores, todos os funcionários, né? Isso estende também para estabelecimento de recreação infantil, para poder prestar os primeiros socorros às crianças que estão sob sua responsabilidade. Igual eu falei ontem, né? Só de outubro até dezembro do ano passado, eu e nossa equipe demos um treinamento da SOMIT, demos um treinamento para quase 1.000 professores do ensino básico, atendendo aí ao projeto de lei Lucas, né? E é importante que a gente tenha, para isso, então, né, no nosso local de trabalho, nas escolas, etc., um kit de primeiros socorros, né? Agora, esse kit de primeiros socorros, ele tem que estar às mãos e respeitar a nossa capacitação legal e de forma adequada. Ou seja, eu não vou colocar nesse kit de primeiros socorros medicamentos, equipamentos apropriados para fazer uma pequena cirurgia, porque se eu não sou médico, eu não vou fazer isso, né? Então, eu tenho que avaliar, né, quanto que eu quero investir nesse kit, né? E o que ele vai dentro dele. Porque se eu coloco também muitas coisas, eu vou, de repente, ter um peso excessivo. Eu agradeço aí algumas imagens e alguns slides do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Eu tenho que também ter cuidados, né, com a segurança da cena e do socorrista, igual nós vimos ontem. E essa segurança da cena e do socorrista, em todas as ações nossas, é prioridade zero, em todo e qualquer atendimento. Essa segurança da cena, ela é vital não só para o socorrista, mas também para a vítima e para as pessoas do entorno. Então, recapitulando, eu tenho que estar preparado em relação aos equipamentos de proteção individual, né? Luva, máscara, óculos, o que eu mais tiver, né? Cones e fitas de balizamento do local, para eu não ser surpreendido, né? Eu gostaria de só passar esse videozinho aqui, para vocês perceberem se realmente as pessoas aí se preocuparam com a cena do acidente. Então, só para adiantar, percebam que é um videozinho que é muito batido aí, pode ser que alguém já tenha visto, mas é só para vocês entenderem melhor a coisa, né? Então, alguém parece que estava consertando a parte elétrica, né, dessa instalação, desse local, ou então pegando lá um abacate ou uma fruta e caiu lá de cima, né? E aí, reparem que as pessoas não balizaram o local, não fizeram estudo da cena, chegaram de qualquer jeito, pegaram a vítima igual um saco de batata e vai dar no que vai dar, igual vocês vão ver. Então, vários erros, né, de pegar essa vítima com possivelmente uma fratura de coluna de qualquer jeito, como um saco de batata, e não tomaram nenhum cuidado com a segurança e a cena do acidente. Repare esse rapaz de blusa branca. Parece que o cinegrafista conhecia alguma coisa de primeiros socorros, porque ele foi identificando tudo que não se pode fazer. Olha só, caiu lá de cima, eles pegam ele de qualquer jeito, e reparem, igual eu estou falando com vocês, esse rapaz de blusa branca, na hora que ele vai passar aí. Ou de camiseta branca. Ó, passou o azul,
Passou e tomou um choque. Então, uma segunda vítima, né? Ele entrou em parada cardiorrespiratória, né? Olha lá, ó. Olha só, todas as pessoas sem proteção nenhuma, sem cuidado. Para vocês verem como que a falta de o estudo de uma cena pode provocar outras vítimas, né? Eu vou encerrar aqui, mas mais adiante, né, se a gente fosse prosseguir, a gente veria que as manobras de compressão torácica feitas totalmente inadequada, para poder tirar ele aí de cima desse murinho, possivelmente eles quebraram o calcanhar dele também. Verifique agora essa cena, gente, presta muita atenção, porque olha só, numa via pública, onde possivelmente estaria passando carros, essa quantidade imensa de pessoas. E não foi feito um estudo da cena, não foi feito um balizamento da cena, e essa situação aí, para vocês terem ideia, de uma pessoa que talvez teve um mal súbito, então foi atropelada, né, e que estava caída no chão, que possivelmente poderia até ser salva sem... Ok. E aí eu tenho que, mais uma vez, recordando o que nós falamos ontem, acionar o socorro em toda situação que nós depararmos, né? Então, para cada situação, a gente deve avaliar qual serviço de atendimento de emergência ele deve ser adicionado, porque cada um tem a sua especificação, a sua formação, né? E nós temos que ter condições de prestar todas as informações solicitadas. Então, para isso, a gente tem que estar do lado da vítima, né? Eu volto a dizer, são feitas várias perguntas, né, para as equipes de atendimento, e que isso vai ajudar, né, no salvamento dessa vítima. Agora, eu vou ligar para quem? Para o 92 ou 93? Quando que eu ligo para um e ligo para outro? Né? Eu tenho que apontar para alguém, igual nós já falamos, e pedir para chamar um deles, né, e pedir para trazer o DEA. Nós temos aí, dentre vários deles, agradecendo aí mais uma vez o IBRAP pelos slides, nós temos aí o 190, que é a Polícia Militar, né, que é responsável por situações de assalto, tiro, briga, facada, conturbação da ordem pública. Mas é bom a gente lembrar que ela precisa ser acionada todas as vezes que a gente vai atender uma vítima e que a cena não está segura. Eu não posso atender ninguém, nem o SAMU, nem o bombeiro vai atender ninguém num local onde existe risco para a vida dos próprios socorristas. 191 é a Polícia Rodoviária Federal, aí está exemplificando aí o DOA, né, que é a Direção de Operações Aéreas, que dá suporte aí a todas as rodovias que não tem uma concessionária, principalmente, né, no socorro de vítimas. Tem o SAMU 192, que tem a ambulância USA e a USB. A USA é a Unidade de Suporte Avançado, né, dotada aí por enfermeiros, médicos, sempre que possível, dotados aí de medicamentos e de equipamentos para pequenas invasões, procedimentos cirúrgicos invasivos, como, por exemplo, aí uma cricotireoideostomia, uma punção venosa, etc. O bombeiro, ele é uma unidade de suporte básica, 193, e embaixo, 199 é a Defesa Civil, né, que atuou muito aí nas grandes pandemias, catástrofes, como, por exemplo, Mariana, Brumadinho, incêndios, né, desabamentos, etc. E, normalmente, a gente tem essa opção. Eu falo sempre que, graças a Deus, hoje a gente vive uma realidade diferente do que tinha muitos e muitos anos atrás, que hoje, em cada unidade do SAMU, tem lá alguns militares do Corpo Bombeiro. Em todas as unidades do Bombeiro, tem lá alguns médicos, enfermeiros, alguns civis, né, do SAMU, exatamente para que eles possam compartilhar daquele momento ali, e, às vezes, quando é acionado lá a central de operações, já cai naquela unidade do SAMU do bombeiro, a equipe, que seja de suporte avançado ou básico, sai para atender. E é bom lembrar, né, que todas as equipes são muito competentes, muito capacitadas, né? A gente tem que
aplaudir constantemente esses profissionais que realmente fazem a diferença e salvam vidas, mas é importante a gente colocar, né, que cada um tem, às vezes, uma formação. Então, por exemplo, se é um incêndio, um afogamento, né, eu não vou chamar o SAMU, né? Então, algumas situações, como uma vítima dentro de um fosso, em cima de um telhado, presa num veículo, né? Então, assim como essas que estão relacionadas aí, né? Incêndio, acidente com pessoas presas na ferragem, tentativa de suicídio, choque elétrico, acidente de trânsito com atropelamento, salvamento aquático, queda de altura, desabamento, deslizamento de terra, vazamento de gás, pessoas mordidas em matas, perdidas, né, em matas ou montanhas, e acidentes com produtos perigosos, é de bom tom que a gente seja atendido, né, esse ligue para 193, porque eles têm viaturas com equipamentos apropriados, né, uma escada Magiros para subir num prédio, equipamentos para salvamento em altura, como cordas, mosquetões, etc., tem o raumato que corta um carro lá, igual cortando um papel. Já as emergências, às vezes, mais clínicas, né, que às vezes vão requerer a prescrição e a administração de medicamentos, um pequeno procedimento invasivo, né, elas normalmente, as emergências mais clínicas, são acionadas aí pelo SAMU, que é dores no peito de aparecimento súbito, crises convulsivas, ataques, convulsões, situações de intoxicação ou envenenamento, queimaduras graves, trabalhos de parto com situação de risco, perda da consciência, queda acidental, sangramento e hemorragias e crise hipertensiva. Então, normalmente, quando acionado e as situações são essas, a central de operações lá encaminha lá SAMU ou bombeiro, suporte básico ou suporte avançado. E o que bom que normalmente agora, dependendo da localização que está a vítima, ela já é direcionada para o local mais próximo dela, né? A unidade do SAMU do bombeiro, que está mais próximo dessa vítima. E, uma vez identificado, né, a gente tem que tentar perceber quais são os problemas potenciais, né? Então, a gente sabe que hoje a ausência de ventilação, né, é o que mais mata no mundo, mas a hemorragia é o que mata mais rápido. Então, a gente vê, inclusive, protocolos aí do PHTLS, né, do pronto atendimento pré-hospitalar, alterado, né, colocando aí o X da exsanguinação antes, exatamente pela importância de conter essa hemorragia. E nós sabemos que existe a hemorragia interna, que a gente não vê, né, possivelmente em função de um trauma, de um acidente, da ruptura de uma artéria importante interna, né? Ou então um vaso importante interno, mas temos também aquelas que a gente vê que é externa, que é a hemorragia arterial, que a característica dela é um sangue em jato, vermelho vivo. A hemorragia venosa, ela é mais escura em função de estar retornando com todos os catabólitos, né, para o coração, e a capilar, né, que é mais superficial. Independente qual seja, todas elas são extremamente críticas do ponto de vista que, se é um ferimento, uma hemorragia que está próximo de um órgão nobre, né, e é mais profunda, a gente tem que tomar cuidado, mesmo porque 7% do nosso peso corporal é de sangue. Se a gente perde mais do que 1 litro de sangue, a gente corre um risco muito grande de entrar em choque hemorrágico, né? Não se preocupem, todas essas cenas aí, eu devia ter falado antes, me perdoe, maquiagem, não tem nenhuma situação real aí, é tudo maquiagem realmente, né? Aquelas pessoas que se assustam um pouquinho com essa cena, mas aí a gente precisa exemplificar aí, né? Uma hemorragia de um membro inferior e uma de da região abdominal. Volto a dizer, vão aparecer outras nesse formato, mas é maquiagem, né? Feita por nós, então não é uma situação real isso aí, tá? E aí, agradeço mais uma vez aí o IBRA por alguma parte desse slide. Hoje nós temos aí diversas possibilidades para conter aquele tipo de hemorragia, né? Antigamente, usava-se o torniquete, depois foi contraindicado, depois das grandes guerras, agora como, por exemplo, o Afeganistão,
foi utilizado e feito um trabalho de pesquisa científica novamente, e os resultados daqueles combatentes feridos gravemente com hemorragia severa que usaram o torniquete, eles tiveram aí um resultado muito melhor. Né? Esse final de semana que passou, inclusive, eu fui fazer o PHTLR prático, né? Em São Paulo, que é a nossa capacitação de abordar múltiplas vítimas em ações terroristas, né? E, poxa, quando você está numa zona quente, né? Uma escola, um hospital que é atacado por terroristas, a gente não pode perder muito tempo ali. Né? A única coisa que a gente faz na zona quente é usar um torniquete desse para conter uma hemorragia e sair rápido dali. Então, uma das formas rápidas de conter uma hemorragia, e o ideal é que todos nós tenhamos, no mínimo, 2 socorristas no nosso bolso, né, para conter uma hemorragia que aconteça com qualquer um de nós. A outra forma, se eu não tenho um torniquete em primeira mão, é usar agentes hemostáticos, né, que é o Gáusio e o Celox, que são introduzidos dentro da ferida quando ela é profunda. E se é uma hemorragia arterial, a gente tem que pressionar esses agentes hemostáticos dentro da ferida por 3 minutos no mínimo, para que a coagulação possa acontecer. Se eu não tiver nada disso, no mínimo eu pego um pano limpo, um pano, né, estéril de preferência, se eu não tenho um agente hemostático, né, que vem com produtos específicos para acelerar essa coagulação, eu pego panos limpos, né, estéreis, coloco para dentro desse ferimento e pressiono ali 3 minutos também. E nos casos de traumas, né, de superfície, com hematoma, a gente utiliza aí uma bolsa de gelo, protegendo com um paninho a pele dessa vítima. Aí o Stop the Bleed, né? Eu sou instrutor do Stop the Bleed pelo Colégio Americano de Cirurgiões também, e a nossa missão, né, com o Stop the Bleed é compartilhar com o máximo de pessoas do mundo como se salvar e como salvar o próximo que esteja tendo aí uma hemorragia severa. Então, percebo, né, que a primeira coisa que se faz ali, se eu não tenho nada à mão, né, se eu não tenho um torniquete, é uma compressão direta, né, com a minha mão, com um pano, né, sobre esse local do ferimento, para que realmente a gente possa conter aquela hemorragia. Assim que eu tiver um agente hemostático, né, um Gáusio, ou então um Celox, ou então, se eu não tiver, mas tiver ali um pano estéreo, um pano limpo, né? De preferência, né, gente? Mas se não tiver, vai ter que ser qualquer um, porque o objetivo ali é estancar aquela hemorragia. Então, eu tenho que introduzir esse pano estéreo, pano limpo, dentro do ferimento, introduzir mesmo. Se tiver lá um buraco, se tiver ferimento, fundo, eu tenho que, não basta eu pressionar, eu tenho que pegar esse pano limpo e colocar lá dentro como se eu estivesse querendo encher um vidro mesmo, né, que são alterações que vieram aí com os últimos estudos, e pressionar contra esse local. Porque se eu não faço isso, às vezes eu não consigo alcançar, atingir aquela artéria. E, em terceiro lugar, nós temos aí o torniquete. Né? É lógico que, poxa, se eu não tenho um torniquete oficial, eu, de repente, uso aí um cinto, uma toalha, né? Eu dou uma volta no corpo e pressiono, coloco um pau, um ferro assim, e rodo, né, esse torniquete até travar e marco a hora. Se eu tenho um torniquete, seria o ideal, né? Algumas considerações importantes em como estancar essa hemorragia. Isso aí é uma metodologia muito recente. Até muito pouco tempo atrás, a gente contraindicava o torniquete, né? Hoje não. Hoje estimula-se o uso do torniquete, preferencialmente os torniquetes comerciais. Mas se eu não tiver, eu tenho que utilizar, nem que seja um torniquete improvisado, como está sendo feito aí com um cinto, para que realmente eu consiga estancar a hemorragia. Porque se eu não estancar a hemorragia, eu ou a vítima que estiver em hemorragia vai morrer, né? Então, sobretudo quando é um torniquete comercial, existem situações que a gente precisa de entender. O ideal é eu expor o corpo da vítima, eu rasgar o corpo dessa vítima, a roupa dela,
para eu identificar o local onde está aquele ferimento, né? Então, se eu consigo identificar o local desse ferimento, eu tenho que fazer esse torniquete a aproximadamente 5, 7 centímetros acima do ferimento. Agora, se está, por exemplo, numa zona quente, por exemplo, na situação de sequestro, igual eu falei com vocês, na sua causa de risco de tiro, de explosão, ou então no local que vai incendiar, ou no local que eu não posso ficar muito tempo ali, ou então que está escuro, que está de noite, mas eu percebi que tem hemorragia porque a roupa da minha roupa, ou a roupa da vítima está molhada, está encharcada de sangue, eu devo fazer esse torniquete no membro inferior o mais próximo possível da região inguinal. E se for o membro superior, o mais próximo possível da axila. E, antigamente, a gente colocava, né? Você coloca o torniquete, aí daqui a 10 minutos você afrouxa e aperta de novo. Isso também mudou radicalmente a partir de agora com o Stop the Bleed, né? Agora, a gente coloca o torniquete e não solta mais o torniquete até chegar num ambiente hospitalar. Sabe-se aí que a isquemia de músculo, ossos, tendões, né, de sistema partes moles, né, músculo esquelético, ela ocorre com 2 a 3 horas de isquemia. Então, eu tenho esse tempo todo. Agora, fazer um torniquete, eu fiz exaustivamente em mim mesmo e em outras pessoas nesse final de semana que passou. Usar o torniquete por um tempo, ele é muito dolorido, dói mesmo, tá? Mas é a forma da gente salvar a nossa vida e a vida do outro. Então, eu não solto mais o torniquete, ele vai ser liberado apenas em ambiente hospitalar. Agora, se mesmo com o torniquete, eu olho lá a perfusão capilar, aperto lá o dedinho da mão do pé, continua tendo pulso, é sinal de que eu não consegui estancar aquela hemorragia, porque ainda está tendo pulso. Aí eu tenho que fazer um outro torniquete acima deste primeiro, juntamente com o outro, né? Ah, mas se não tem espaço, já está lá em cima da axila, lá em cima da virilha, aí eu faço um pouco abaixo desse primeiro. Mas o torniquete, então, com o Stop the Bleed, ele passou a ser recomendado, indicado, estimulado, né? E com essa alteração também de que ele vai ser liberado apenas no ambiente hospitalar. Eu não posso realmente ficar liberando, voltando a apertar, libera igual era orientado anteriormente, né? E se eu não contiver, né, a hemorragia dessa vítima, ela vai entrar, de repente, em choque hemorrágico, né? E um dos sinais e sintomas do choque hemorrágico é a fraqueza, desmaio, tontura, náusea, sede, palidez, cianose, inquietação, agitação mental, pele fria e viscosa, né? Então, tem que estar o tempo todo avaliando a segurança do local, e isso sempre vai acontecer, né? Pedir ajuda, determinar que alguém ligue para o SAMU e peça o DEA, porque ela pode entrar em parada cardiorrespiratória, e nessa situação especial que ela está tendo uma hemorragia, ela vai entrar no ritmo cardíaco, que é a atividade elétrica sem pulso. Ela pode até ter ritmo cardíaco presente, mas é um ritmo cardíaco e que não está adiantando muito, porque ele não está tendo força bastante para ter um volume de injeção e jogar sangue oxigenado para o cérebro, né? Então, o choque nessa situação vai adiantar pouco, né? Mas eu tenho que mandar o DEA porque pode não ser, né? Ele pode também estar em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, né? Nós temos que assegurar que, se essa vítima estiver desfalecendo, a gente ajudar essa vítima a deitar no chão, né? Manter essa vítima aquecida e ficar atento ali com o nível de consciência dela, porque se ela ficar inconsciente, né, ela pode precisar aí de uma ressuscitação cardiopulmonar imediata. Falando de trauma musculoesquelético, né, nós, volto a dizer, tudo simulação, tudo maquiagem, nós podemos ter fraturas expostas ou não, e dentro dos traumas musculoesqueléticos, né, nós temos aí a fratura, luxação, entorse e a distensão. A fratura, ela pode ser aberta ou fechada, né, ou exposta, ter uma perda de continuidade facial total dos ossos,
né? A luxação é a perda da continuidade óssea, ou seja, a desarticulação de um osso do outro, né? De um osso do outro em cada articulação. A distensão, ela é a ruptura de fibras musculares, sobretudo muito próximo ali da junção miotendínea, e o entorse ele acontece quando nós temos ali o movimento em que a ADM, a amplitude de movimento, ela é feita muito além do que aquela articulação permite, né? Lesionando ali tecidos moles, cápsula articular, tendões, ligamentos, etc. Né? As fraturas, né? Basicamente, todas as traumas musculoesqueléticos levam aí a uma deformidade, edema, né? Alteração de coloração, né? Se está começando a ficar muito frio, é sinal que pode estar vendo ali uma compressão vascular. Se está começando a ficar muito quente, pode ter ali um processo inflamatório. Alteração de sensibilidade, né? Se tiver um comprometimento neural, né? Um comprometimento de raiz nervosa. A incapacidade funcional, eu peço para levantar a perna, levantar o braço, eles não conseguem. Crepitação, né? São como se fosse uma casquinha de ovo em função do ranger ali dos fragmentos ósseos, e pode até ter fragmentos expostos, né? E aí vira uma situação muito mais crítica que requer aí cuidados maiores, que é nos casos da fratura exposta, né? Eu tenho que tomar cuidado sempre, né, com a movimentação desse membro, né? Então eu tenho que fazer uma imobilização dessa fratura, pegando sempre com um meio de fortuna, igual está esse aí, uma tala de papelão, ou então com uma madeira, casca de árvore, tapete de carro, qualquer meio mais rígido, né? A gente vê lá, chegando no João 23 vezes, com guarda-chuva, com toalha, né? Ou seja, no caso de um trauma musculoesquelético, né, eu tenho que impedir que aquele membro movimente. Aquela vítima está com dor, então sempre que peço, eu devo pedir para uma outra pessoa para segurar aquele membro, para tirar o peso dele, e uma outra pessoa vai fazer essa imobilização. Essa tala, ela tem que, para imobilizar aquele membro, ser colocada entre a articulação, pegando, né, abordando uma articulação distal e uma articulação proximal. Então, nesse caso aí, essa criança teve uma fratura de rádio ou una, né? E esse papelão está sendo colocado aí do punho até o cotovelo. Um outro detalhe importante, que esse enfaixamento ele tem que ser feito de distal para proximal, ou seja, da mão para o cotovelo. Porque se eu fizer do cotovelo para a mão, ou seja, de proximal para distal, eu posso, de repente, estar apertando demais e promovendo ali uma isquemia, né? Por isso mesmo que, além de esse enfaixamento ser de distal para proximal, eu tenho que olhar constantemente ali a perfusão capilar. Eu vou apertar o dedo e vou soltar, e conto 1, 2, 3, aí o sangue tem que voltar, ficar vermelhinho novamente. Se não tiver, eu tenho que desapertar esse enfaixamento para verificar se não é eu que estou apertando demais, né? Então, ali um exemplo no membro inferior, né? E essa imobilização mesmo provisória, porque vai ser tirada lá no hospital, ela tem o objetivo aí de diminuir a dor, de proteger as articulações acometidas, né? De manter a perfusão e também auxiliar de alguma forma no sangramento, né? E também, né, porque se eu levo uma vítima com fratura para o hospital ao longo do trajeto, eu vou promover ali várias lesões de partes moles, que o osso vai estar ali lacerando, né, machucando tudo, né? Então, também, né, nos casos de partes moles, a gente percebe ali um hematoma, um edema bem grande, né? E ali a deformidade, né, do membro acometido. Eu posso usar diversos equipamentos para fazer essas imobilizações. Nós temos essas talas coloridas aí, né, que ela tem a vantagem de ser lavável, mas, por outro lado, ela tem um ferro no meio dela, né, que esse ferro pode, às vezes, confundir um traço de fratura. Tem a bandagem triangular, né, atadora de crepe, né, de crepom,
e bolsa de gelo e gazinhas para poder fazer a higienização. Aí, uma situação aí de uma cena de fratura, vamos observar esses cuidados que a gente colocou aqui e acabou de falar para vocês. Então, aí, da mesma forma, né, com o papelão, fazendo ali uma imobilização, presentes ali a deformidade, o edema, a dor, ele está ali gritando, né? Incapacidade funcional, não consegue movimentar o braço em hipótese alguma. Uma outra pessoa ajudando para poder tirar realmente o peso, colocando ali uns coxins, né, para proteger, né, esse membro, e assim que é feito. Os traumatismos crânioencefálicos é importante, né, a gente lembrar, né, que quando tem uma lesão ou impacto na cabeça, né, principalmente quando às vezes a gente não presencia, mas alguém testemunhou, alguém relatou, é importante que a gente verifique possíveis lesões no rosto, hematoma, sangramento, né? Verificar como está o estado de confusão ou consciência ou inconsciência dessa vítima. Mas é importante a gente lembrar que mesmo algumas pessoas que de repente têm uma queda e às vezes mal dá ali um hematoma, dá um famoso galo, né? Ou então não tem sangramento, nem dá hematoma, mas todas as pessoas que têm um trauma de cabeça, nós temos que levar para uma avaliação de socorro especializado. Volto a dizer também, é tudo maquiagem, tá, gente? Então, uma vítima que tenha qualquer pancada, mesmo que não fique tão feia desse jeito daí, a gente tem que levar para o hospital. E o tempo todo, enquanto a gente está com essa vítima, avaliar as vias aéreas da respiração, né? Ficar atento aí à dor cervical, fazer uma imobilização manual e orientar essa vítima consciente para não se movimentar, né? Nos casos de traumatismo crânioencefálico, né? Se a vítima estiver consciente ou inconsciente, ou com alteração de consciência, principalmente as crianças, a gente deve, igual eu já falei, levar para o hospital. Essa questão aqui é uma questão que a gente vem falando, tanto no traumatismo craniano como trauma de coluna, é uma abordagem também nova, né? Que hoje em dia a gente não usa tanto mais o colar cervical, não usa tanto mais a prancha, né? O Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro e de Brasília já estão adotando aí protocolos internacionais, né? O Nexus, o Marshall, etc., que reavaliam essa questão do uso do colar cervical, né? Tem sido constatado aí que o colar cervical aumenta a pressão intracraniana, compromete a ventilação, causa ferimentos do pescoço. E, da mesma forma, a coluna, a prancha rígida, ela, tanto é que não chama mais imobilização da coluna, né? As novas literaturas e artigos científicos nos trazem aí como a restrição do movimento de coluna. Então, tem vários critérios aí que precisam ser revistos no nosso dia a dia. É lógico que, então não vai usar mais colar cervical, não vai usar mais prancha? Não, ele ainda tem utilidade, sim, em alguns critérios, né? Mas hoje utiliza-se muito mais aí a marca Scoop, a marca Vácuo ou a própria marca da ambulância. Mas quando nós estamos falando aí de trauma de coluna, a gente tem que lembrar das causas para poder fazer a prevenção, né? Então, queda em piscina rasa, em cachoeira, objetos que caem de altura, uma queda de escada, atropelamento, ou então a lesão em chicote, que é quando um carro bate atrás do nosso carro, promovendo ali uma lesão em chicote. Isso aí realmente é muito perigoso. As pessoas falam assim, não, eu estou sem cor de cabeça, mas eu vou só ali, né? Nesse só ali, eu posso ficar tetraplégico, né? Então, é importante porque lesões como essa daí, qualquer uma dessas daí, pode levar não só a possibilidade de um trauma neurológico, como também, principalmente, né, até a lesão ali do centro respiratório do bulbo, levando ali uma parada respiratória. Né? É importante que, né, as lesões de coluna, a gente tem que olhar aí a deformidade do local, dor, tontura, náuseas, formigamento de membros inferior, membro superior, né? Nível de consciência, perda do controle da bexiga, do intestino,
né, e das fezes, da urina, e também o priapismo, né, que é a ereção, no caso do homem, que é possivelmente decorrente aí de um trauma medular ou um trauma vascular severo. Eu tenho que sempre acionar o socorro especializado, agradeço aí mais uma vez o IBRAP pela imagem, garantir via aérea, ter cuidado aí com a lesão medular, né, não movimentar essa pessoa, e volto a dizer, nada melhor hoje do que a estabilização manual da coluna cervical. Lógico que melhor ainda é se a vítima está consciente, eu orientar, falar para essa vítima não movimentar a cabeça, né? Ela ter consciência disso daí, né? Então, o colar cervical, em algumas situações, ele não deve ser aplicado, utilizado. O acidente vascular cerebral é uma situação clínica que a gente vê acontecer muito, que pode ser tanto de origem isquêmica ou hemorrágica, né? Isquêmica aí por uma questão de um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, e hemorrágica por um acidente, um trauma, ou então um aneurisma que faz um rompimento aí de uma artéria cerebral, né? Normalmente, esse acidente vascular cerebral leva aí a alguns sinais e sintomas, né? Que grande parte deles tem a ver com a perda da simetria facial, né? A perda de força, né, nos membros, a alteração da fala. Por isso mesmo que existe agora um processo mnemônico aí que lembra o SAMU, em que quando a gente pede para a pessoa sorrir, né, ela vai ter dificuldade, vai rir torto, né? Pede para ela dar um abraço, ela não vai conseguir porque perdeu a força muscular, né? Pede para cantar uma música, né, como se quisesse falar alguma coisa, e a UM nos leva aí à UDA urgência, né, que é a necessidade de acionamento aí do SAMU, né? As vítimas, então, elas apresentam o que nós chamamos de sinais de Cincinnati. Sinais de Cincinnati são exatamente esses que nós falamos, que é a simetria facial, dificuldade da fala e fraqueza muscular de um dos lados, né? Sempre importante a gente estar aplicando essa escala, olhando aí, reavaliando essa vítima o tempo todo, acionando o resgate. Se a vítima estiver inconsciente ou com o sinal com nível de consciência rebaixado, mas ela tiver com sinais vitais preservados, pulso e respiração, a gente deve colocar essa vítima em posição lateral, né? Lembrando que nós falamos ontem, né, no caso das gestantes, tem que ser para a posição lateral do lado esquerdo, para liberar via cava inferior, que é do lado direito. Né? Eu devo afrouxar as roupas dessa vítima, não posso, em momento algum, oferecer líquido de alimento para ela, oferecer suporte emocional e preparar, né, para transportar para o hospital. No caso do desmaio, né, era muito decorrente também em situações como essa, às vezes uma queda de pressão arterial, né, de glicemia, mas normalmente as pessoas, nós temos que ficar atento nessas situações, sobretudo em relação a se ela se feriu nessa queda, né, e também a gente avaliar quais são as condições que levaram a esse desmaio, que pode ser, no caso, uma diabetes ou hipoglicemia também. Lembrando que, no caso das diabetes e hipoglicemia, é sempre importante a gente verificar se não existe nessa vítima uma plaquinha, um documento ali que comprove, né, sou diabético, né, uso insulina, né, e considerando, né, essa possibilidade, se ela conseguir ficar assentada e ingerir alguma coisa, a gente dá para ela ali um refrigerante, algo que contém açúcar, bem doce, e aí, evidentemente, não pode ser nenhum produto dietético, né? E imediatamente acionar o serviço aí de resgate. As crises convulsivas, né? Muito comum em crianças, às vezes, quando está com febre alta, ou então em outras pessoas que tenham aí qualquer alteração, né, da atividade cerebral. E é importante na convulsão a gente lembrar que nós devemos afastar tudo aquilo que é de perigoso para essa vítima, né? Cadeiras, né? Mesas, e mesmo se não tiver nada pontiagudo próximo, é importante que a gente coloque um travesseirinho, uma toalha debaixo da cabeça dessa vítima, ajude que ela deite para não se ferir. Agora, é importante a gente lembrar que nós não podemos criar nenhuma resistência para aquelas
aquelas contrações involuntárias daquela vítima, né? Nós devemos apenas dar um suporte sem resistência à cabeça para ela não debater a cabeça no chão. Há um pouco tempo atrás, eu atendi uma vítima ali no Buritis, aquele shopping Parage. Ela estava saindo de uma sala de joguinhos e de cinema com aquelas luzes estroboscópicas, né? Então, além dessa convulsão poder ser decorrente da falta de oxigênio, de queda de glicose, de queda de pressão, de envenenamento, intoxicação, doenças neurológicas, muitas pessoas, e não é tão incomum assim, elas entrarem em convulsão em função desses filmes e salas de jogos que tem aquelas luzes que piscam o tempo todo. É importante a gente saber disso para a gente entender, né, a causa do porquê aquela pessoa teve uma convulsão. E, dentro do possível, colocar essa vítima na posição lateral para que ela consiga liberar a língua e as vias aéreas, né? É importante também eu observar o horário que começou aquela convulsão. Normalmente ela é rápida, demora em torno de uns 5 minutos, né? Mas é importante a gente verificar, porque se ela tem uma convulsão, tem outra, ela pode estar tendo aí um comprometimento neurológico também, que precisa ser avaliado. E da mesma forma que eu falei ontem no engasgo, as convulsões, as crises também convulsivas, é importante que a gente leve também para o hospital, porque ele pode ter tido ali uma broncoaspiração, né? E nos casos das crianças, né, que estão tendo uma crise convulsiva, nós não devemos jamais, né, colocar nada da boca dessa vítima, da criança, nenhum dedo, uma colher, uma toalha. Nós não devemos colocar essa criança, mesmo que esteja aí tendo uma convulsão em função de uma febre alta, dentro do banho para dar um banho nela, né? E no caso da possibilidade de um adulto, uma criança, estar tendo uma convulsão dentro da piscina, dentro da água, é lógico que nós temos que tirar essa vítima para fora d'água e, dentro do possível, assegurando que a cabeça dela esteja fora d'água para ela não ter um afogamento, né? No caso das feridas, nós temos aí feridas provocadas aí por hemorragia no nariz ou na boca. É importante a gente lembrar que se eu tenho um ferimento no nariz, pode ser decorrente aí de elevação de pressão arterial, no caso do idoso, ser decorrente aí de uma rinite, decorrente de uma temperatura, né, mais seca, ou então, criancinha, às vezes, que coloca muito dedo, traca tudo dentro do nariz, né? Então, nós temos que estancar essa hemorragia do nariz, pressionando, né, unilateralmente ou bilateralmente as asas do nariz. Se for o caso, pode pegar um paninho molhado com gelo, né, um gelo picadinho, e pressionar o nariz. E o que é muito importante, né, que muitas pessoas ainda têm dúvida ou fazem erradamente, que a cabeça da vítima que está com hemorragia no nariz, ela tem que estar voltada para frente, né, para drenar aquela hemorragia. Se eu coloco a cabeça para trás, igual vovô e vovó antigamente ensinavam para a gente, ela pode aí levar aí uma obstrução das vias aéreas. No caso da boca, é importante a gente também avaliar se por acaso não tem nenhum corpo estranho, um dente quebrado, né, pressionar ali com um paninho, né, estéreo, limpo, aquele local de ferimento, né, e procurar, né, por objetos que estejam lá e retirar com a pinça. No caso de lesões dentárias oculares, né, a dentária nós vamos falar daqui a pouco, as oculares é importante que se eu tenho ali um trauma ocular, sobretudo um objeto encravado nesse olho, que eu estabilize, né, com um copinho, né, esse objeto está ali encravado, e que eu faça uma oclusão bilateral dos olhos, né, para poder levar para o hospital. Né? Objetos penetrantes e pontiagudos, nós vamos falar daqui a pouco, e amputação de membros, que é a conduta, né, no caso das grandes hemorragias. Né? É importante que em todas essas situações eu tenho que ter aí um kit de curativos com materiais compatíveis para aqueles meus socorros. Às vezes a gente acha que tem aquela lesão superficial e pequena, ela não tem gravidade, mas igual eu já falei, se ela for um pouco mais profunda e dependendo da localidade perto aí dos olhos, da genitália, ela passa realmente a ser mais crítica e precisa a gente levar para o hospital, né?
mesmo esses ferimentos menores, a gente tem que olhar sempre a temperatura, a sensibilidade e os processos inflamatórios, lavar abundantemente com água corrente aquele ferimento e é contraindicado aí o uso de antibióticos ou de outros medicamentos, né? Porque isso aí, evidentemente, precisa de uma prescrição médica, né? No caso da avulsão dentária, né? Normalmente acomete aí o dente e a cavidade alveolar. É interessante, né, de que aquele dente que foi avulsionado, que foi retirado, ele deve ser colocado ali numa solução salina, né, um soro fisiológico, ou se eu não tiver, enrolar no papel filme para prevenir essa desidratação. Mas se eu não tiver ali soro fisiológico, papel filme, eu posso colocar em leite de vaca e não, né, leite desnatado, ou então até mesmo na própria saliva. E jamais em água, porque a água tem cloro e vai ter reações ali pouco favoráveis para a integridade daquele dente. E o mais rapidamente possível levar para um dentista, né? Todo aquele dente que foi avulsionado, que foi quebrado, eu consigo levar dentro de 1 hora, tem uma possibilidade de sucesso grande. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes quebrou o dentinho, às vezes caiu ali um dente de leite, assim, eu tenho que ficar atento, porque pode, inclusive, levar aí uma obstrução das vias aéreas com aquele dente, com aquele objeto ali, né? Os objetos que são encravados, né, que são introduzidos na pele, nós devemos usar panos limpos, ataduras ou gases para estabilizar aquele objeto. Dentro do possível, um socorrista tira o peso daquele membro e o outro faz essa imobilização, e eu tenho que procurar estabilizar esse objeto encravado, aproximadamente 2/3 dele, com o objetivo dele não movimentar, porque quanto mais ele movimentar, mais lesões e ferimentos vou ter. A próxima imagem também não assustem, quem quiser não olhe, é também uma imagem fruto de maquiagem, não é uma situação real, tá? Então, objeto encravado, a gente tem que tomar esses procedimentos, né? Envolver ali com um pano limpo, com uma atadura, para evitar que esse objeto aí fique movimentando. Eu não posso tirar qualquer objeto encravado do corpo, porque pode ser que quando a gente tire, aumenta ali uma hemorragia. Os traumas abdominais, eles podem ser fechados ou abertos, né? A região abdominal, ela é uma região que acomoda ali muitos órgãos nobres, né? Intestino, pâncreas, fígado, baço, etc., né? Coberto e protegido ali pelo peritônio e externamente aí pela musculatura esquelética, né? Opa, tá errado ali. Musculatura esquelética e pelo tecido adiposo, né? Quando, de repente, eu tenho um trauma, pancada, eu posso levar ali uma hemorragia interna, né? Eu vou olhar ali um hematoma local, uma rigidez, a palpação do abdômen, e se eu tenho hemorragia interna, eu vou ter todos aqueles sinais e sintomas que nós falamos ali em cima do choque, né? Que é a palidez, sudorese, agitação, inconsciência. Então, eu não tenho muito o que fazer ali, a não ser aquecer essa vítima, acionar o resgate, né? Para que essa vítima possa ir para o hospital o mais rapidamente possível, né? Existe um negócio chamado aí hora de ouro, good hour, que dentro da primeira hora, depois de uma hemorragia abdominal severa, essa vítima tem que estar dentro do bloco cirúrgico, sendo aberta para poder estancar aquela hemorragia. Nos casos da evisceração, né, que é a exposição das vísceras nesse abdômen, eu tenho que ter alguns cuidados, que é expor aquela região, cortando o excesso de pano que está ali em volta daquele local, para eu avaliar o tamanho daquele ferimento. Eu não posso, em momento algum, colocar as vísceras expostas para dentro da cavidade abdominal. Eu tenho que fazer uma limpeza daquela região com soro fisiológico, pegar um pano limpo, embebido de soro fisiológico e colocar sobre aquela região. E não pode ficar ressecado, eu tenho que estar o tempo todo ali, enquanto não chega o socorro especializado, embebendo aquilo ali com o soro fisiológico. E em cima dele colocar um plástico filme, então esses plásticos é utilizado para queimadura, e estabilizar aquele plástico ali, as bordas dele, com o esparadrapo. Eu tenho que monitorar constantemente essa vítima para poder levar para o hospital em melhores condições. As queimaduras, né, elas podem ser classificadas aí em relação à profundidade e à área de superfície acometida.
é importante que o princípio fundamental da queimadura é a gente afastar essa vítima da fonte que está causando aquela queimadura. Então, se é uma brasa, uma panela quente, ou então uma criança que está exposta ao sol, no mar, na piscina, eu tenho que tirar aquilo dali, né? Lavar abundantemente com água fria aquela região que está queimada, né? Com o objetivo de tirar o excesso de sujeira e de baixar a temperatura. Eu tenho que resfriar aquela temperatura, né? E se eu não tenho uma fonte de água, uma torneira, eu posso colocar uma compressa gelada, uma compressa fria na região, mas não devo usar gelo nem bolsa de gelo, né? Eu tenho que, aquela vítima que está com bolhas, né? Eu tenho que levar para um centro especializado, eu não posso furar essas bolhas, né? Eu tenho que conduzir para o hospital também, principalmente aquelas vítimas que tenham queimaduras, né? Até pior ainda quando for queimadura por produto químico, que atingiu ali a face, os olhos, nariz e boca, principalmente porque grande parte dessas queimaduras de face, quando a gente observa aí, né, a rouquidão, dificuldade de respirar, é sinal que são queimaduras que acometeram aí as vias aéreas superiores. Então, aí dá o edema de glote e a situação se complica. Então, quando a queimadura é em região de face, rosto, olhos, boca, nariz, a gente tem que lembrar sempre aí da possibilidade de queimadura das vias aéreas e levar para o hospital o mais rapidamente possível. E é lógico que em queimadura, né, a gente ouviu muito crendice popular, não podemos usar aí, por mais que seja batido, né, manteiga, né, borra de café, algum tipo de planta, dentre outros produtos, né? As crianças, a gente tem que ficar atento o tempo todo, né, contra possibilidades aí de acesso dessa criança em locais que tenham eletricidade ou produto químico ou exposição ao sol, porque elas não respondem por si, não sabem da gravidade disso, né? E a queimadura, quanto à área superfície em termos de profundidade, ela pode ser de primeiro grau, que dá aquela vermelhidão local, ela pode ser um pouco mais profunda, levando ali as bolhas, e se ela for um pouco mais profunda ainda, vai dar decorrência aí uma queimadura de terceiro grau, onde a vítima não sente dor naquela região, porque houve ali uma destruição das terminações de dor, as terminações de Briol-Ruffini. É lógico que a gente tem que lembrar que em volta dessa região aí pode ter, sim, uma queimadura de segundo ou terceiro grau, gerando dor. Em relação à área de superfície cometida, o nosso corpo é dividido em regra dos 9, né? Então, se a gente tem um braço tem 9%, uma perna 9%, a genitália 1%, mas se por acaso essa área cometida é mais do que 10%, em torno de 20%, a gente tem que tomar outros cuidados, até mesmo quando a área de superfície corporal é muito grande, a gente tem que lembrar que as nossas células têm um componente de água muito grande, então se eu tenho uma queimadura extensa, eu perdi muita água, eu posso entrar em choque hipovolêmico, né? Eu perder muito líquido circulante, muito sangue também. Então, eu tenho que envolver essa vítima com um plástico filme, com um cobertor, para evitar que ela entre em hipotermia, né? No caso dos afogamentos, é importante a gente lembrar sempre, principalmente, que a gente nunca está seguro, principalmente crianças, né? A segurança de crianças em mar, piscina, rios, ela tem que ser 100%. A gente não pode achar que a gente está isento de morrer afogado, né? Não sei se eu comentei ontem, mas eu fui atleta minha vida inteira, eu fui da seleção brasileira de natação das Forças Armadas, eu era capitão do Exército, e eu fazendo um curso de resgate em alto mar em 2001, eu fui resgatado a 40 metros abaixo d'água, né? Tendo competido natação, né? Viajando pelo Brasil aí dos meus 13 até meus quase 28 anos, né? Eu quase morri afogado, né? Então, a gente não pode brincar com água, com fogo, com altura, porque realmente não dá certo, né? E aqueles que têm filhos e mesmo adultos, né? Ficar sempre atento em piscinas que não tenham um ralo anti-sucção, porque a gente vê relatos aí constantemente, né? De pessoas que ficaram presas com o seu cabelo ali naquele ralo anti-sucção. E lembrando que a gente nunca deve, evidentemente, pular numa piscina, num meio aquático, para poder socorrer ninguém. A gente tem que jogar uma boia, uma corda, algo para essa pessoa pegar, para que ela possa ser retirada da água. Se eu não sou seguro de prestar um socorro
no meio aquático, né, abordando a vítima por trás, né, acalmando, imobilizando, eu não devo fazer, porque se eu for abordar erradamente de frente essa vítima, eu posso também me afogar, né? Aí uma atuação dos socorristas num afogamento, percebam que o tempo todo eles vão ter preocupação com as vias aéreas desta vítima, né? Colocando dentro do possível a cabeça para fora d'água, né? E poxa, a gente tem que tirar o chapéu para essa equipe de socorro aquático, porque realmente eles são excepcionais. E o que o diga, né? Porque eu fui vítima, né, numa situação semelhante, né? Então, quis Deus que eu estivesse aí para poder estar aqui com vocês nesse momento. Então, aí, a vítima retirada, percebo que ela vai realmente começar a liberar uma série de secreções, mas só para perceberem que, mesmo saindo da água, ainda no jet ski, a estabilidade, aí, a liberação das vias aéreas, colocando a cabeça para trás, e a realização das compressões torácicas já iniciou aí nesse momento. Bom, eu acho que faz parte de primeiros socorros, né? Ainda eu procurei abordar aí, sobretudo, as questões que mais matam no mundo atualmente, que são as questões relacionadas aí à hemorragia, à perda de sangue excessiva, né? E eu gostaria de aqui fazer uma recapitulação, sobretudo para aqueles que não vieram ontem, sobre uma das coisas mais importantes do primeiro socorros, que é a parte da ventilação, a parte da nossa participação dessa vítima em relação aí aos sinais vitais. Então, recapitulando aí as novas diretrizes, só lembrando que o primeiro elo no extra-hospitalar é reconhecer a vítima, que ela está em parada cardiorrespiratória, iniciar as compressões, esperar aí o DEA, desfibrilador externo automático, chegando a ambulância com médico e enfermeiros para o suporte avançado de vida. O quarto elo aí são os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, né, com os cuidados aí de hemodinâmica. E o último elo importante que nós colocamos ontem são os elos da recuperação, né, em que os cuidados são adotados dentro do ambiente hospitalar até a chegada aí no ambulatório e na residência da vítima. E, da mesma forma, no intra-hospitalar, a gente reforça aí, né, em 2020, a questão não só do sexto elo, mas no intra-hospitalar, a vigilância, né, de todos aqueles pacientes que estão debilitados, acometidos, com problemas cardiorrespiratórios, ou então câncer, numa situação avançada, né, que podem parar a qualquer momento. A gente lembra aí a todos que trabalham no ambiente hospitalar da necessidade da gente entender, né, o time de resposta rápida do hospital, de entender que né, temos que ter a mão o mais rapidamente possível, né, ou na enfermaria ali pertinho, ou então no leito desses pacientes mais acometidos, né, uma tábua de parada para que as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, de compressão torácica, tenham um melhor resultado do que simplesmente fazer as compressões numa cama de mola, né, em que nós não vamos ter sucesso nessa compressão. No caso das crianças no extra-hospitalar, a gente chama atenção para o primeiro elo, que é o elo da vigilância, da segurança, né? Então, papai e mamãe, todo mundo que cuida da criança, ficar atento aí ao uso da cadeirinha no carro, atento aquela criança com situações de risco, como próximo de piscina, né, próximo de questões elétricas, de produtos de remédios, qualquer coisa que possa levar essa criança aí a um acidente, né? Estatisticamente, a falta de observação, de vigilância dessa criança é o que mais leva aí a acidentes de toda ordem, né? Lembrando que, estatisticamente, aí, na faixa etária de 0 a 14 anos, uma pesquisa de 2016, né, estatisticamente, o que mais
causou traumas à criança, foram os acidentes, né? Atropelamentos, acidentes dessa ordem, depois as sufocações e queimaduras. E no intra-hospitalar, da mesma forma, né? A preocupação aí com a vigilância e observação dessa criança, né? E lembrando que os passos que salvam vidas, nós vamos recordar aqui, não só em reforço, faz parte do programa de primeiros socorros, reforçar, falar novamente sobre essas questões, mas como também eu faço questão porque aquele que, porventura, não tenha tido a oportunidade de estar ontem, isso daqui é de vital importância para nosso conhecimento e formação, né? Então, uma vez que eu olhei a segurança da cena do acidente, eu olhei se a vítima está consciente ou não, né? Então, no adulto e na criança, essa responsividade em busca aí de uma resposta verbal ou tátil é feita colocando as duas mãos no ombro, né? Eu não troquei ainda, eu falei ontem que eu errei esse último slide do bebê, né? A responsividade no bebê, ela é feita na sola do pé, né? Batendo ali na sola do pé do bebê. Isso daí é a avaliação do pulso do bebê, que não cabe nesse momento aqui da apresentação, né? A responsividade do bebê, eu volto a dizer e peço desculpas, é um toquezinho, né? Uma coceirinha lá, um tapinha na planta do pé desse bebê. Logo depois, né, que eu verifiquei que a vítima está inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou apontar para alguém, né, o slide ficou lá para cima, e pedir ajuda, né? Ei, você de blusa preta, né, ligue para o 192 e chame o DEA. E logo a seguir, eu vou avaliar se essa vítima tem pulso e respira. Eu vou olhar se ela respira, olhando os movimentos do tórax, se o tórax está subindo ou descendo. E no caso da adulta criança, do mesmo lado socorrista, eu vou avaliar o pulso na artéria carótida. Essa avaliação, ela tem que ser feita de uma forma suave, senão eu vou colabar, vou pressionar essa artéria e achar que ele não tem pulso, e deve demorar no máximo entre 5 e 10 segundos. Reforço aqui que o leigo não checa pulso, e mesmo um profissional de saúde só vai checar o pulso se ele estiver altamente treinado e capacitado. No caso do bebê, aí sim está certo, né? A avaliação do pulso do bebê, ela é na artéria braquial. No adulto e na criança, é na artéria carótida. As compressões de alta qualidade, no adulto, elas devem ser feitas com as duas mãos entrelaçadas no centro do peito, né? Na linha imaginária do mamilo, com os cotovelos estendidos e com o ombro em cima da vítima. E ela deve ser feita permitindo o retorno do externo, né? Para que o coração se encha novamente de sangue, de oxigênio, para, após um volume de ejeção compatível, oxigenar aí o cérebro e todos os órgãos nobres. Faz parte aí também da compressão de alta qualidade a gente saber que no adulto nós temos que aprofundar esse externo aí de 5 a 6 centímetros, e numa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. No caso da criança, né, essa compressão ela pode ser feita com uma ou com as duas mãos, dependendo aí do tamanho dessa criança, né? Se for uma criança menor, eu vou fazer essa compressão também na linha imaginária do mamilo, apenas com a mão. Se for uma criança maior, eu vou entrelaçar as duas mãos como se fosse um adulto. A diferença, né, para o adulto é que na criança eu vou aprofundar em torno de 5 centímetros. No adulto é de 5 a 6. Né? O retorno do externo permanece, a velocidade de 100 a 120 permanece. Né? Lembrando que essa compressão, se eu estou sozinho, no adulto, na criança e no bebê, serão 30 compressões e 2 ventilações. Se forem 2 socorristas na criança e no bebê, são 15 compressões e 2 ventilações. No bebezinho, se eu estou sozinho, eu vou fazer uma compressão com os 2 dedos vertical, de forma vertical, sobre o externo, e se eu estou com 2 socorristas, eu tenho que abraçar, envolver o tórax desse bebê, fazendo a compressão. Detalhe que no bebê, essa profundidade aí é em torno de 4 centímetros. A velocidade também é de 100 a 120, e eu também tenho que permitir o retorno do externo.
Nas manobras de liberação das vias aéreas, né, eu posso fazer, se a minha emergência é clínica, a manobra de hiperextensão da cabeça a pescoço. Com 4 dedos numa mão, eu faço a hiperextensão da cabeça, com o polegar indicador da outra mão, eu vou puxar o meu queixo, a minha mandíbula, para cima e para baixo. Se por acaso essa vítima tem uma suspeita de trauma de coluna, eu vou estabilizar a cabeça, eu não vou fazer essa movimentação da cabeça para trás, eu vou simplesmente puxar a mandíbula para cima e para baixo. Lembrando que é vital que a pessoa ventile, né? Então, se eu faço isso com correção, com competência, e não tiver a sorte de ventilar essa vítima, eu posso, numa suspeita, mesmo a fratura de coluna, fazer a hiperextensão se eu tiver a certeza, após tentativas, de eu não ter conseguido ventilar essa vítima. Lembrando também que quando eu quero liberar vias aéreas, eu tenho que lembrar que grande parte das paradas respiratórias, das obstruções respiratórias, ela ocorre simplesmente naquelas vítimas que estão em decúbito dorsal, que estão com nível de consciência rebaixada, estão inconsciente, em função da queda da língua, né, que está flácida, obstruindo a glote. Então, se essa vítima está inconsciente, com nível de consciência rebaixado, mas ela está com sinais vitais preservados, né, tem pulso e respiram, eu devo colocar essa vítima na posição lateral de segurança, igual está aí, né? É importante a gente lembrar de que essas manobras de ventilação que nós estamos falando aqui agora, elas estão contraindicadas, estão proscritas nesse período da pandemia, mas é importante nós falarmos, porque se eu estou, né, próximo a um ente querido, um pai, a mãe, um cônjuge, um filho, possivelmente eu posso querer, né, fazer uma manobra completa para permitir que ele tenha maior chance de sobreviver. Então, a primeira manobra aí, no adulto e na criança, é o boca a boca. Eu tenho que, com o meu polegar indicador de uma mão, fechar o nariz dessa vítima e ventilar pela boca, né? Eu devo pegar o meu polegar indicador, né? Abrir, né, essa boca e estender a cabeça para trás. Lembrando aí o que eu falei em relação a uma mangueira, se a mangueira está dobrada, essa água vai sair com dificuldade. Se ela está reta, estendida, vai sair com facilidade. Da mesma forma, as vias aéreas. Então, se eu hiperestendo as vias aéreas, eu vou liberar a entrada de ar com mais facilidade. E aí, no caso do adulto e da criança, o ar que eu vou colocar para dentro é o ar que está no meu pulmão. E mesmo assim, né, dos 21% do ar ambiente, eu vou estar colocando 17% de ar para dentro dessa vítima. No caso do bebezinho, eu vou fazer uma vedação boca-nariz do bebê. Por quê? Porque ele tem uma boca-nariz muito pequenininho, então eu posso colocar a minha boca envolvendo a boca-nariz do bebê. A característica e diferença é que o ar que eu vou colocar para dentro do bebê é o ar que está na minha bochecha. Se eu coloco mais ar que está no meu pulmão, em adulto ou criança, ou mais ar que está na minha bochecha no bebê, eu posso promover aí uma distensão gástrica com a possibilidade aí de refluxo gástrico, né, de retorno aí de secreção, de alimentos, levando aí até, se for o caso, uma broncoaspiração e uma obstrução das vias aéreas, ou até mesmo uma futura pneumonia por broncoaspiração, né? E a ressuscitação cardiopulmonar completa, ela é feita aí por 1 ou 2 ou 3 socorristas. Nesses casos aí, nós estamos aí fazendo uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar com 2 socorristas, em que uma pessoa vai estar atrás dessa vítima, usando uma bolsa válvula máscara, né, com a bolsa reservatório, e a outra vítima que vai estar fazendo a compressão torácica. Volto a dizer que essa bolsa ela tem que ser colocada no rosto da vítima, criança e adulto, e no bebê, bloqueando a boca e o nariz, né? E o ar que é colocado para dentro dessa vítima, ela não pode passar do que a compressão de metade dessa bolsa. Mais do que metade dessa bolsa é como se eu estivesse colocando mais ar do que sai do meu pulmão. E um detalhe importante, né? Essa bolsa válvula máscara, ela
quando acoplada a algum oxigênio, né, ela passa aí dos 17% para 90% de oxigênio que essa vítima recebe. Quando eu estou com 3 socorristas, facilita um pouco mais, porque uma pessoa vai ficar por conta da compressão, a outra por vedar com as 2 mãos essa máscara no rosto da vítima, e a outra apenas pela ventilação. Lembrando que em época de Covid, a única possibilidade adequada de fazer a ventilação seria essa daí. Mesmo assim, todos os socorristas altamente paramentados, ainda com um plástico aí sobre essa vítima, e que essa bolsa válvula máscara esteja também acoplada nela um filtro EPA, né? No caso da criança, né, com 2 socorristas, da mesma forma, lembrando que o ambu da criança ele é menor do que o adulto e o ambu do bebê é menor do que também os 2, exatamente para poder vedar adequadamente na boca dessa vítima, boca e nariz. Mas, se eu não tenho um ambu de criança para criança ou de bebê para bebê, eu posso utilizar um ambu, colocar na máscara do ambu, né, da bolsa válvula máscara, de uma forma invertida para poder aderir, né, vedar hermeticamente melhor a pele dessa vítima, a boca e o nariz dessa vítima. Né? Novamente, aí, a posição correta desse trio. Lembrando que é feito aí sempre um rodízio, né? A cada 2 minutos, quem está na compressão vai para a ventilação, quem está na ventilação vai para a estabilização da máscara. Isso estabelecendo aí um rodízio horário, se assim for estabelecido por essa equipe de resgate. Volto a lembrar que na vítima adulta, quando tem 2 ou mais socorristas, são feitos 30 compressões de 2 ventilações por 5 vezes, né? 5 ciclos de 32, 32, 32, 32, 32, né? Depois de 2 minutos, faz a troca. Ou até mesmo antes de 2 minutos, se a vítima que está na compressão estiver extremamente cansada. Agora, se eu sou sozinho e estou fazendo essas manobras, eu devo sempre lembrar de que eu vou fazer até a hora que eu não suportar mais e for desmaiar em cima dessa vítima, até a hora que chegar um socorro especializado para me substituir, até que chegar o médico a testar o óbito, ou até a hora que eu perceber que essa vítima voltou a ter sinais de respiração e circulação. Do bebezinho, da mesma forma, lembrando que no bebê e na criança, com 2 socorristas, passa de 30 compressões de 2 ventilações, 5 ciclos, passa para 15 compressões de 2 ventilações, 10 ciclos. Lembrando que é fracionado assim, porque a maior etiologia, a maior causa de parada cardiorrespiratória em bebê e criança é a hipóxia, é a falta de oxigênio. Então, se eu faço 15, 2, 10 vezes, eu vou estar dando um aporte de oxigênio melhor do que 5 ciclos de 32, igual é no adulto. Em relação ao desfibrilador externo automático, a gente percebe aí que ele é composto aí de... dentro dele tem que ter um paninho, tem que ter aí uma tesoura para fazer a tricotomia, né? Tem que ter também um barbeador para tirar o excesso de pelo, e ele tem um local para conexão da pá, do botão de ligar, né? O controle de azul de volume, né? O botão alaranjado, que é essa lágrima aí, é onde vai dar o choque, embaixo o alto-falante. Lembro que esse desfibrilador aí, ele é um desfibrilador de treinamento, então é de bom tom que cada um, né, que estiver trabalhando no hospital, numa clínica, num teatro, ou então esteja passeando por lá, né, procure saber aonde que fica esse desfibrilador, e quando eu estou trabalhando no local, sobretudo se eu sou responsável pelo acionamento do serviço de emergência lá, eu sou, de repente, integrante ou presidente da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu saiba exatamente qual a marca daquele aparelho, se as baterias estão em dia, se as pás estão em dia, para que, se eu precisar de usar na situação real, isso possa acontecer. Aí uma referência aí na pá da criança e do bebê, em que a pá ela é colocada, diferentemente do adulto, né? Ela é colocada uma pá na frente e a outra no externo. Então, a primeira coisa a fazer é, ao chegar ao lado dessa vítima,
colocar o DEA ao lado da cabeça, abrir a tampa e ligar o aparelho. Logo depois que eu ligar, eu vou colocar as pás no tórax desse paciente. Até aí, quem está na compressão permanece fazendo a compressão. Logo depois, o aparelho, que já vai estar falando, vai falar também para eu conectar os cabos da pá no aparelho. E aí ele vai começar a fazer a leitura, né? Por isso que eu não posso colocar primeiro, conectar as pás no aparelho, para depois colocar as pás no tórax do paciente, que senão o aparelho vai fazer a leitura do socorrista. Uma vez que o aparelho começou a fazer a leitura, ele vai avaliar se está num ritmo chocável, que é quando existe o ritmo cardíaco de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, e aí, se sim, ele vai falar choque indicado. Pede para todo mundo se afastar e pede para aplicar o choque. Logo depois que aplica o choque, eu tenho que reiniciar rapidamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar para melhorar ali a oxigenação e melhorar aquela bradicardia ainda existente. Se por acaso o aparelho fez a leitura e ele está em assistolia ou está em atividade elétrica sem pulso, que são dois ritmos não chocáveis, o aparelho vai falar assim: inicie RCP, choque não indicado. E isso vai acontecer até que a vítima retorne, né? Lembrando que o aparelho ele conta lá, está parametrizado para isso, para marcar 2 minutos. Você não precisa ficar olhando no relógio, né, para isso. O aparelho ele vai marcar lá 2 minutos, e dentro de 2 minutos ele vai dar o comando para parar a RCP para avaliação do novo ritmo, né? Aí, igual eu falei, o funcionamento diferente do bebê e da criança das pás. Uma das pás, todo o aparelho vem com o desenho nas pás. Uma pá é colocada próximo da clavícula e a outra pá ali no ápice cardíaco, né, posto um pouco abaixo do mamilo. E o objetivo desse aparelho, né, é realmente resetar a atividade elétrica do coração. Porque quando a pessoa está em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, o ritmo cardíaco está desorganizado. Então, o objetivo do DEA é realmente parar a atividade elétrica do coração para que o nó sinusal, o nó sinatrial, assuma o comando novamente do ritmo cardíaco, fazendo com que o ritmo esteja normal, né? Não existe a possibilidade, não, então eu vou dar um choque, se não deu, eu dou outro choque, dou outro choque. Não, o protocolo não estabelece isso, nem o aparelho vai mandar se fazer isso, né? É sempre desta forma. Choque RCP, né? Não tem nada diferente no protocolo, diferente disso, né? Aí, volto a dizer mais uma vez, o posicionamento das pás em criança também, no bebê, com uma pá na frente do externo e outra pá na região posterior da criancinha. Lembrando que o DEA de bebê e da criança, o ideal é que eles tenham uma pá menorzinha, né? Pequenininha para o bebê, um pouco maior para a criança e grande para adulto. E é bom lembrar também que, se por acaso eu não tiver essas pás para tamanho de criança e bebê, eu posso usar uma pá de adulto. Mas, se eu não tiver pá de adulto, eu não posso, não adianta nada usar pá de bebê e de criança no adulto. Aí, lembrando que essa logomarca, esse cartazinho verde aí, identifica em qualquer parte do mundo a existência de um desfibrilador, né? E o desfibrilador ele é posicionado daquela forma exatamente para promover, né, esse choque passando aí pelo coração, né? Aí são os cuidados especiais que eu devo ter, né, na utilização do DEA. Se eu tenho o tórax muito molhado, eu tenho que tirar o excesso de água, para você não ficar sequinho, não. Se eu utilizo aí alguma bijuteria, um piercing, é bom eu tirar. Se eu tenho um marca-passo, né, que parece esse baralho aí, né, como se fosse um anqueloide, eu posso usar a pá a 8 centímetros desse local. Se o tórax está muito peludo, eu tenho que raspar o excesso de pelo. Se isso é uma depilação, como, né, as moças fazem para o mar, não, para a praia, piscina. E se eu uso aí um curativo dérmico, né, intradérmico, com nicotina, antidepressivo, eu tenho que retirar e limpar esse adesivo, né?
finalizando aí o primeiro socorro com essa abordagem vital e necessária, que faz parte também do primeiro socorro, que é o suporte base de vida, nós vamos aí para a segunda maior, a causa que mais mata no mundo, que é a obstrução das vias aéreas, né? Aí, só para vocês terem ideia, um engasgo, né? Bem característico, como nós já falamos, né? Com o engasgo parcial, e depois a pessoa se torna totalmente engasgada e faz aí sinal de asfixia, tendo aí o suporte de uma pessoa para socorrê-lo. Engasgou, está tossindo, criancinha não sabe de nada, está ali do lado. Começou a fazer sinal de asfixia, ainda tentando tossir. As pessoas que estão na mesa ali não estão observando. Aí ele começa a ficar agitado, insuficiência respiratória. Aí, agora sim, a pessoa viu, percebeu que está engasgado, perguntou se ele está respirando ou não, faz a manobra de Heimlich. No caso, ele está fazendo né, se é obeso, deveria estar no externo, e aí ele desobstruiu, né? É muito desesperador, igual eu já falei, já socorri 3 pessoas. Então, quando faz a manobra de Heimlich, vocês perceberam que ela é muito rápida, ela é muito eficaz, muito efetiva, né? Então, eu devo perceber se a vítima está com uma obstrução parcial ou total. A parcial, ela ainda está rouca, tossindo, falando, né? A total é quando ela não emite mais nenhum som, e aí eu tenho que fazer a manobra de Heimlich, que o bombeiro chama de manobra em J. Eu coloco uma perna atrás dessa vítima e com a mão fechada em punho, eu coloco ali sobre, pouco acima do umbigo, né, da cicatriz umbilical, e com a outra mão eu vou colocar sobre essa mão fechada para fazer uma manobra em círculo, né, em semicírculo, no formato do J, para fazer com que eu promova ali uma saída de ar daquela região abdominal, né, como se fosse simulando ali uma tosse, para poder expelir aquele corpo estranho, né? No caso aí de obeso e gestante, a colocação da mão é sobre o externo e a compressão é no sentido antero-posterior, né? Eu não consigo fazer uma manobra em J na região do externo e muito menos sobre o umbigo, né? Sobre a região ali da cicatriz umbilical, um pouco acima dela, em função aí da gestação ou da obesidade. Se eu estiver sozinho, eu posiciono essa mesma região sobre uma cadeira e jogo o meu corpo nessa tentativa, né, de me salvar. No caso da criança, que ela é pequenininha, eu tenho que ajoelhar atrás dela e aí eu vou ficar da mesma altura que ela, fazendo aí a compressão abdominal para expelir aquele corpo estranho. No caso do bebezinho, né, ele engasga muitas vezes com mingau, líquido, né? Então, se eu posiciono o bebezinho com o peitinho no meu corpo ali, com a cabecinha mais baixa, eu vou liberar a língua dele e aumentar a possibilidade dele drenar aquele líquido que está engasgando. Mas eu não fico esperando muito tempo. Se ele não desengasgar rapidamente, ou se ele entrar na obstrução total, eu vou colocar ele de barriguinha para baixo, decúbito ventral, e com a palma da mão eu vou dar 5 golpes entre as escápulas desse bebê. Não é carinho, não, é golpe mesmo, né? A cabecinha um pouco mais baixa. Se ele não desobstruir, eu volto ele para cima, né? Com a barriguinha para cima, e da mesma forma que a compressão torácica, eu faço 5 compressões torácicas aí. Se ele não desobstruiu, eu olhei ali a boquinha dele, ainda não apareceu nada, se aparecer alguma coisa, eu não coloco a minha mão dentro da boca para fazer varredura, porque eu corro o risco de introduzir mais ainda esse objeto. Eu vou, então, virar ele de barriga para baixo novamente, dar mais 5 golpes e volto e mais 5 compressões. Vale lembrar que qualquer uma dessas vítimas, bebê, criança ou adulto, se tornar inconsciente, né, ela vai desmaiar, vai ficar molinha, eu tenho que ajudá-la a deitar no chão, e logo depois que eu deitar, eu inicio, então, já que ele ficou inconsciente, possivelmente está em parada cardiorrespiratória, eu devo fazer as compressões cardiorrespiratórias, manobras de RCP, tomando cuidado que a cada momento que eu for para a ventilação, antes de fazer as 2 ventilações,
eu vou abrir a boca dessa vítima, se eu tiver uma lanterninha melhor ainda, vou olhar dentro da boca da vítima para verificar se eu vejo esse corpo estranho. Agora, a partir do momento que a vítima se tornou inconsciente ou está com nível de consciência rebaixada, eu devo colocar ela em posição lateral de segurança, desde que ela tenha sinais vitais preservados, que ela esteja com o coração batendo e esteja respirando, porque se ela estiver sem pulso e sem respiração, ela tem que ficar em decúbito dorsal para que eu possa fazer aí as manobras de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Perceba aí que apenas com 2 dedos, né, essa socorrista fez a movimentação no corpo dessa vítima, que sou eu, né, para posicioná-lo na posição lateral. E nessa posição lateral, a língua fica liberada aí as vias aéreas, e se eu tiver alguma secreção, ela é colocada para fora, tá? Então, aqui nós encerramos, né, nossa fala sobre primeiros socorros. Volto a dizer, né, eu procurei abordar principalmente aquelas questões que mais matam, que é a parte da ventilação, e a que mata mais rápido, que são as hemorragias, os choques hemorrágicos e outras situações mais críticas. Mas eu, né, quero já agradecer, né, e me colocar à disposição aí, caso queiram, né, ampliar as discussões, e aquilo que a gente tiver condições, nós vamos responder aí as dúvidas que vierem. Né? Muito obrigado mais uma vez aí à Prefeitura, à Secretaria de Saúde de Matosinhos, o Conselho Regional de Fisioterapia, em especial aí o doutor Anderson e a doutora Ellen, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui presentes. Doutor, obrigado mais uma vez. Durante a sua explanação, tivemos 2 perguntas. Tá? Da Natane Pereira é a seguinte: a reação pupilar serve para identificar um trauma na cabeça que não é visível ou somente exames podem dizer? Natália, obrigada aí pela pergunta. Sim, existe aí a escala de Coma de Glasgow, né? A escala de Coma de Glasgow, ela nos diz respeito à avaliação da resposta ocular, verbal e motora, né? Essa escala vai de 1 a 6 da resposta ocular, aliás, 1 a 4 ocular, 1 a 5 na verbal, 1 a 6 na motora. Só que a gente percebe também, né, que nos casos aí de um traumatismo crânioencefálico, é muito usual a gente ter aí uma anisocoria, ou então pupilas anisocóricas, em que uma pupila fica maior do que a outra, né? Existem também outras escalas, né, utilizadas muito aí nas emergências esportivas, mas normalmente primeiros socorros, né, isso aí é usado mais no suporte avançado de vida. É lógico que quem vai prestar os primeiros socorros ali e tiver a consciência, né, de que tem essas alterações pupilares, alterações da escala de Coma de Glasgow, aumenta aí o retorno para a equipe do suporte avançado de vida que vai chegar, né? Mas vale lembrar, né, de que quando a gente está fazendo essa abordagem inicial do primeiro socorro, do suporte base de vida, nós temos que ficar atentos o tempo todo aí, sobretudo com as questões da ventilação, da circulação, mas você está certíssima. Se eu tenho conhecimento e posso fazer uma avaliação da resposta pupilar, não só em relação ao tamanho da pupila, né? Porque uma pupila anisocórica, em que uma pupila é maior e a outra menor, nos chama a atenção aí de um possível TCE, de um traumatismo crânioencefálico. Se as 2 pupilas estão aumentadas, nós falamos que são pupilas midriáticas, que têm uma midríase,
que normalmente são respostas de reações clínicas alteradas, a uma respostas adrenérgicas. E se por acaso as duas pupilas estão muito pequenininhas, nós chamamos de miose, né? Que pode nos levar aí a intoxicações severas, né? E tanto a miose quanto a midríase, a uso de alguns tipos de droga, tá? Obrigado aí pela pergunta. Realmente, sim, as pupilas podem nos ajudar muito. E além do tamanho da pupila, se ela está fotorreativa, se eu bato um facho de luz lá na pupila e ela nem se mexe, é sinal que o nível de consciência dessa vítima está alterado. Se eu bato um facho de luz e ela pisca, é sinal de que, opa, ela tem uma resposta pupilar ali satisfatória, né? Isso faz muita diferença, né? Porque a escala de Como de Glasgow, ela avalia exatamente a resposta neurológica desta vítima, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta com isso. Então, eu não sei se essa sua resposta engloba também essa pergunta aqui, doutor, da Marcileide Silva. Aliás, a Marcileide, ela está elogiando o curso, né? Mas quem perguntou foi a Laísa Helena Viana. No TCE, o socorrista pode aplicar a escala de Glasgow? Pois é, se o socorrista tem conhecimento da escala de Como de Glasgow, ele pode aplicar para que, quando ele for chegar ao socorro avançado de vida, ele possa até já, ou mesmo quando ele ligar para o resgate, ele posicionar, falar assim, olha, ele está com a escala de Glasgow tanto, porque a escala de Como de Glasgow, ela varia de 1 a 15, né? Abaixo de 8, essa vítima tem que ser entubada, né? Então, poxa, se ele tem conhecimento, né, competência para poder avaliar a escala de Como de Glasgow e posicionar o suporte avançado, a central de operações, de como está aquela vítima, olha, a pupila dele não está fotorreativa, a pupila dele tem uma contraída, outra dilatada, né? Ele não apresenta nenhuma resposta motora, nenhuma resposta verbal. Eu converso com ele, ele não responde. Olha, eu converso com ele, ele está balbuciando alguma coisa. Não, eu converso com ele, ele me responde normalmente. Eu peço para ele movimentar a perna, ele movimenta. Ou seja, a avaliação da escala de Como de Glasgow, ela vai dar um olhar, igual eu falei, da resposta neurológica dessa vítima, né? Então, ela tem uma validade muito grande, mas não é todo mundo que tem conhecimento e domínio sobre a escala de Como de Glasgow, né? Pessoal também elogiando novamente aqui. A Natane, muito obrigada por sanar minha dúvida. Excelente curso, parabéns aos envolvidos. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente tem mais alguns minutinhos. Vamos esperar o pessoal se manifestar aqui, doutor Márcio. Uhum. Se tem algum outro questionamento? Eu gostaria de falar, né, evidentemente, né, a primeiro socorros envolve também as questões das emergências voltadas aí pelo calor, pelo frio, eletricidade, animais peçonhentos, uma série de coisas. Ou seja, primeiro socorros é tudo aquilo que a gente pode abordar uma situação em que o estado de saúde e de vida daquela vítima está em risco. Então, mas só que como o conteúdo é muito vasto, eu entendi melhor, né, da gente focar e centrar naquilo que a gente, às vezes, mais encontra no nosso dia a dia, né? Mas, evidentemente, tem muita coisa aí para a gente conversar e falar. Por enquanto não chegou nenhum questionamento, só mesmo elogios. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Aliás, chegou uma pergunta agora, ó. Pode ser? Posso falar? Sim. Da Sinara Nazari. Doutor Márcio, o senhor poderia novamente reiterar sobre o novo protocolo de não se usar mais o colar cervical? Eu volto a dizer, né, é um conteúdo que é muito
muito novo, que ainda vem supitando aí uma série de questionamentos, mas, igual eu falei com vocês, né, a IUCOR, né, que é a Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação, que congrega as instituições de todo o mundo, né, assim como a América Heart, a Nova Zelândia, asiática, europeia, etc., elas utilizam esses protocolos, né, há bem tempo, né? Só que está chegando no Brasil agora, de 2, 3 anos para cá, que um major do Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro, que defendeu o seu mestrado estudando sobre isso, né? Aqueles que tiverem interesse, eu posso até mandar artigos científicos sobre isso, né? Pede para, se for o caso, nos contato com a Hélio, então me manda o e-mail, porque isso vem sendo estudado no Brasil e implementado de 2 anos para cá no Rio de Janeiro, em Brasília. Agora, recentemente, é que a gente teve o conhecimento aí que o SAMU de Belo Horizonte também está passando a ter conhecimento disso, mas existem vários protocolos que avaliam de acordo com a faixa etária, as reações neurológicas, essa vítima. O que acontece é o seguinte, existe, hoje não fala-se mais imobilização da coluna, fala-se restrição do movimento da coluna, exatamente por causa disso. Então, se a vítima está, por exemplo, com um objeto encravado, né, está com uma evisceração, está com um trauma em que, de repente, em fração de segundos, de minutos, ele tem que ser levado para o hospital, a gente entra aí numa abordagem que nós chamamos de scoop run, ou seja, pega e leva. Não podemos ficar tratando dele ali, que seria a metodologia do play and run, né? Que é fazer alguma coisa ali e levar essa vítima para o hospital. Então, quando eu deparo com uma situação como essa, nós estamos falando aí da necessidade de fazer uma restrição minimalista e não uma restrição completa da coluna. E a restrição minimalista, ela nos remete aí a situações em que eu vou colocar essa vítima aí numa maca scoop, numa maca vácuo, numa maca de ambulância e levar o mais rapidamente possível. Agora, se por acaso a vítima está estável, não tem risco de vida, mas ela tem ali fortes suspeitas de alteração da sensibilidade, não consegue movimentar braço e perna, aí sim eu posso adotar uma restrição completa da coluna, né? E aí sim eu vou utilizar o colar cervical, o head block, né? Que é a contenção da cabeça na prancha longa, e hoje em dia está sendo utilizado muito também, né, outros tipos de prancha, que é outro tipo de maca, que é a maca scoop, a maca vácuo, até a própria maca da ambulância, de uma forma melhor do que as pranchas longas que são utilizadas. O meu e-mail, né, estão me pedindo aqui, é o mbrandãobh@gmail.com, né? Então, se puder colocar no chat aí, o Jota. Então, é o Brandal, né? BH, M de Márcio, Brandão de Brandão, BH de Belo Horizonte, @gmail.com. Tá? Então, eu mando para vocês, aqueles que quiserem, esses artigos aí desses estudos recentes aí sobre restrição do movimento da coluna, né? Só peço a vocês um tempinho, porque eu estou indo para São Paulo para dar um curso lá nessa semana ainda, estou finalizando outros cursos, né, essa semana, mas assim que eu tiver um tempinho, eu peço um pouquinho de paciência aí, eu mando para vocês os artigos, tá? E também tenho que resgatar isso aí até de um parceiro que trabalha com a gente, porque eu tinha uma pane no meu computador e muita coisa se perdeu. Eu creio que ainda consigo resgatar, mas pode ter certeza que aqueles que me mandaram um e-mail receberão
esses artigos aí da restrição do movimento da coluna, com certeza. Tá? Nós precisamos, né, verdadeiramente de que mais e mais pessoas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, discutam sobre tudo isso. Nós temos que entender que nós somos um todo, né, uns ajudando aos outros, cada um respeitando a formação, a capacitação do outro. E eu fico muito feliz, né, que eu, enquanto fisioterapeuta, né, apaixonada aí pela área de emergência, esteja tendo esse espaço, né, para poder falar com todos os colegas sobre isso e, principalmente, né, fazer com que, se eu sair daqui hoje tendo incomodado, né, um ou outro aí, da necessidade da gente trabalhar na educação em saúde, né, que é levar essa informação cada vez mais, né, para as famílias, para as escolas, para os hospitais, para as clínicas, para as empresas, né? Poxa, eu, né, vou ficar muito feliz, né? Eu sou um eterno aprendiz, só para vocês terem ideia, nesse último ano aí eu fiz mais de 10 cursos, né, variando aí de 40 a 360 horas na área de emergência. Exatamente porque eu sou muito incomodado, né, em entender que a gente não sabe nada, que a gente tem que estudar, estudar, estudar e aprender, e vou ficar feliz se eu puder continuar compartilhando isso com os colegas que estão presentes. Doutor Brandão, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Nós já vamos chegando às 21 horas. O pessoal está elogiando bastante. Jota, Oi, bem. Oi, Jota, Nívia. por favor, me dê um minutinho só da atenção de vocês. Claro, eu claro. sou Lívia, eu sou assessora de gabinete do CREFITO 4, e em nome de todos os profissionais que tiveram envolvidos para que esse curso acontecesse, eu quero agradecer a participação do professor Brandão, cumprimentá-lo pela qualidade do curso que ele ministrou, cumprimentando todos que estiveram aqui presentes. E a todos vocês participantes, eu quero fazer 2 observações. O nosso conselho tem buscado parceria com os municípios, promovendo a capacitação de profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e ampliando essa capacitação para profissionais de saúde, quando os temas são de interesse de outros profissionais. Então, muito mais fácil a gente acertar naquele tema que o profissional, que um determinado grupo, né, está precisando atualizar, rever, se o profissional se manifesta. Então, nós queremos deixar todos os nossos canais abertos, eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde também, para que vocês possam encaminhar temas de capacitação, para que a gente possa voltar com cursos como esse, fortalecendo essa parceria que foi iniciada. E a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estão aqui nos ouvindo, ou se você é colega de trabalho desse profissional, o CREFITO está levando um curso presencial para Matosinhos no dia 6 de agosto. Nós vamos oferecer um curso de capacitação para o processo de reabilitação pós-Covid. Como a questão da reabilitação, né, esse curso está sendo direcionado para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Quem tiver interesse pode procurar, né, os nossos meios de comunicação para tomar conhecimento sobre a nossa ida a Matosinhos, levando esse curso presencial, logo no início de agosto. É isso, um grande abraço, meus cumprimentos, e desejo a todos uma boa noite, um bom descanso.
Muito obrigado, Lívia, por todo o apoio. Obrigado, Tomás. Obrigado, Lívia. E obrigado a todos que participaram. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, doutora Ellen. Eu que agradeço, doutor Jandão, por dividir esse conhecimento conosco. Agradeço a parceria com o CREFITO 4, com o Lívia, doutor Anderson, o apoio tecnológico do Jota aqui. E reforço o que Lívia disse, a nossa parceria continua. Nós iremos divulgar, né, nos canais oficiais da Prefeitura sobre esse curso voltado para fisioterapia e terapia ocupacional. E assim que a gente tiver a publicação, né, a gente repassa para todos, tá bom? Eu agradeço muito, excelente curso, e nós vamos continuar essa parceria. Tenho certeza que teremos presencialmente logo. Se Deus quiser.